Olá, boa noite. Antônio, boa noite. Kelly, boa noite. Bom ter vocês aqui. Bem, vamos começando. Quem tá aí, vai mandando convite. Quem tá assistindo essa live depois pelo YouTube, envia o conteúdo para os outros pais e mães, professores, educadores de maneira geral que vocês acham que vão gostar desse conteúdo, que vão curtir falar sobre isso. Eu já vou fixar aqui o comentário da nossa live de hoje. Ah, que legal, Antônio. Bom demais. Prazer, esposa do Antônio. Bem, pessoal, vamos hoje falar sobre paciência. Para as pessoas que perguntaram, disseram que não iam poder assistir a live hoje durante a live, vai ficar aqui no Instagram, salva as 24 horas do Instagram. Camila, boa noite. Acho que esse conteúdo interessa, né? Que bom ter você aqui. É bom. O bom de assistir aqui ao vivo é que a gente consegue participar, consegue bater papo, né? Então, vai sim ficar aqui às 24 horas, é isso aí. Vai ficar às 24 horas aqui no Insta e assim que terminar a live, eu tenho colocado direto no YouTube. Sem template, sem edição, sem nada, para vocês poderem assistir lá na íntegra, beleza? Então, sejam bem-vindos aos que estão aqui, aos que vão ver depois, sejam bem-vindos à nossa fogueira aqui no Instagram. E para quem está vindo agora, para as pessoas que estão me conhecendo agora, eu sou Pri da Mata, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência e orientadora de pais. Então esse agora é o meu momento de debruçar, é onde eu dedico o meu estudo, é onde eu dedico o meu dia a dia estudando sobre isso, buscando novos recursos para que eu possa ajudar as pessoas, transformando a minha vida primeiro, porque afinal de contas os meus ouvidos são os que estão mais perto da minha boca e de tudo aquilo que eu falo aqui. Então, esse conteúdo é transformador para mim, para minha vida, para minha família, e eu desejo também levar isso para as famílias de vocês, para que as nossas crianças transformem o mundo. E quando eu chamo as pessoas para fogueira aqui, talvez quem não acompanhou, me digam aí, gente, se o áudio tá bom, se a imagem tá ok, tá bom? Porque o Instagram anda dando uns bug aqui. Então eu chamo as pessoas para vir para a fogueira, porque lá nas primeiras lives eu fiz uma citação do prefácio do Disciplina Positiva de Jane Nelson, onde ela dizia que as pessoas trocavam experiências reunidas em volta de uma fogueira. E hoje em dia não se faz isso mais. Nesse momento, eu vou discordar, nesse momento da informação, nesse momento da tecnologia e das redes sociais, eu vou discordar de Jane Nelson. Estamos num momento onde a gente fala muito sobre muitas coisas, inclusive troca experiências sobre a parentalidade, aqui na internet, nas redes sociais de maneira geral, né? No YouTube, no Instagram, Facebook, WhatsApp, nas listas todas de transmissão, enfim, né? E tem muita gente falando sobre esse conteúdo aqui, e eu acho que a gente vai se diferenciando
por nós, pela forma como a gente passa o conteúdo, mas tem muita gente aqui preocupada com o futuro das crianças, em como que essas crianças vão se tornar adultos, na relação entre pais e filhos, e eu fico muito feliz com isso. Então, quando eu chamo para fogueira, é isso, é para a gente se reunir em algum lugar, se reunir em torno de alguma coisa, que seja essa coisa o nosso celular, o telemóvel para os portugueses que estão aqui me assistindo, e a gente vai bater papo e trocar experiência e dividir. Né? Na verdade, multiplicar. Quando a gente está fazendo isso daqui, a gente está multiplicando conhecimento. Beleza? Então, vamos começar. Primeiro, eu queria trazer a definição de paciência lá do dicionário, para que a gente pudesse começar essa conversa. Então, paciência é a capacidade de suportar contrariedades, incômodos, dificuldades com calma e tranquilidade, resignação. Daqui então vamos partir. A paciência, aquela que a gente tanto pede em muitas situações da vida e com os filhos não fica diferente, é uma relação na qual a gente pede muita paciência. Na semana passada falávamos sobre a oração, de quando a gente faz oração dando um puxão de orelha no outro. Eu quero pedir muita paciência com o meu filho fulano, que tá difícil, né? E aí, não sei se a Taliane já tá aí, a gente estava trocando experiências aqui, eu e Celso falando sobre conjugalidade, sobre as coisas que a gente fazia aqui na nossa casa, nossa experiência, e a Taliane dividiu isso, que também jogava indiretas durante a oração. Então, é essa paciência aí. Então, a capacidade de suportar uma contrariedade. Então, vamos partir do princípio, papais, mamães e educadores, que quando eu perco a paciência, eu estou... Ruth, boa noite, um prazer ter você aqui. Quando eu perco a paciência, eu estou falando da minha dificuldade de suportar uma contrariedade com calma, ok? Então, a gente precisa partir deste pressuposto. Suzana, boa noite. Partir desse pressuposto que se eu perdi a paciência, Karina, boa noite. Que se eu perdi a paciência é porque aconteceu algo que me incomodou, que me deixou numa dificuldade, é uma contrariedade que eu não consigo levar com calma. E aí vamos para as perguntas que eu fiz hoje nos stories e que muitas pessoas responderam. Depois eu até passo aí para vocês como é que ficaram os resultados. Explode só pela situação atual? Foi uma das perguntas que eu fiz. Ou, quando eu perco a paciência, vem um monte de coisa na minha cabeça, vem a briga que eu tive com meu chefe no dia de trabalho, vem a dificuldade com o marido, vem outras coisas que aquela criança já aprontou e eu não brigo só pelo Lego que tá no chão. Eu brigo pelo leite que a criança derramou ontem, eu brigo porque no final de semana eu não consegui assistir a missa inteira, eu brigo porque eu não consegui fazer aquele jantar especial que eu gostaria porque as crianças não ficaram quietas na mesa esperando a comida que o chefe demorou lá 40 minutos para fazer. Então, esse é o primeiro ponto de análise. E eu disse aqui que eu ia trazer análises, gatilho, autoconhecimento e recurso. E é sobre isso que a gente vai falar, ok? Então, é isso. O ponto de análise explode só pela situação atual? Ou explode também por outras coisas que estão acumuladas? Eu fiz muitas perguntas que eu já sabia a resposta, afinal de contas estamos falando do funcionamento do cérebro, né? Não tem como, não existe isso de deixe os seus problemas de lado e entre na empresa, deixe os problemas da empresa na porta e entre em casa.
Existe a gente conseguir, como conversamos na semana retrasada, fazer uma conexão com esse novo ambiente que a gente está chegando e entender que ele é um ambiente separado do que a gente estava. Mas dizer que toda a raiva que eu passei no trabalho eu não penso quando chego em casa, é impossível. Se você sabe como fazer isso, 0. Fabiana, boa noite. Não pensa em nada? Me conta, porque eu tô curiosa para saber como é que é, tá? Perguntei também sobre os gatilhos. Se vocês sabiam quais eram os comportamentos dos filhos de vocês que faziam vocês perderem a paciência. Exemplo, a criança, estou ajudando uma mãe numa situação assim. A criança joga a comida no chão. Na hora de lá de se alimentar, joga a comida no chão. Isso é algo que faz aquela mãe X perder a paciência, ficar nervosa, se exaltar e às vezes até se exaltar com a criança, de brigar. Por quê? É a pergunta que a gente precisa fazer, tá? Então, os gatilhos. Às vezes, a gente já sabe quais são os comportamentos da criança que fazem a gente perder a paciência. Ou qual é o comportamento do companheiro. Lembra, gente, que a gente está falando aqui sobre relacionamento. Então, a gente usa a criança lembrando que estamos falando de uma relação de respeito. Se é uma relação de respeito, pode ser com meu filho, pode ser com meu aluno, pode ser com meu marido, pode ser com a minha mãe. Ok? É uma relação. Então, vale para todas. O meu marido chegar tarde demais do futebol porque passou no bar para beber com os amigos me deixa sem paciência, me deixa irritada. Se eu já sei que este comportamento me faz perder a paciência, então, como agir? O mesmo acontece para as crianças. Falei que a gente ia falar de autoconhecimento. Então, eu perguntei, consegue perceber que a raiva tá vindo, que a paciência vai acabar, que a paciência tá esgotando? Consegue perceber esse momento e segurar a onda? Porque isso é autoconhecimento. É a gente saber, não, agora, daqui 2 segundos eu vou explodir, tá? E outra, não estou aqui dizendo que as mães, pais devem omitir o que sentem, tá? Estou aqui falando sobre comportamento. Perder a paciência, o Celso está comentando aí a TPL, que estava lá ninando o Francisco, né? Terminando de botar o Francisco para dormir, porque o Francisco não dormiu até 2 segundos antes de eu começar a live aqui. Aí ele chegou, quase que a gente começa com companhia. Então, eu consigo segurar a minha onda, perceber que eu vou explodir e segurar? E não é isso, né, de não demonstrar o sentimento. Segurar a onda da paciência, segurar a onda da raiva, e estou falando sobre comportamento, porque o problema de perder a paciência não é interno. O problema de perder a paciência é externo. É aquilo que a gente faz quando perde a paciência. É aquilo que a gente faz quando fica nervoso. Não é mesmo? E recurso, eu perguntei, sabe quais recursos pode usar para quando estiver quase perdendo a paciência ou para quando perder a paciência, né? Não fazer aquilo que você não quer? Então vamos lá. Primeiro, meu bem, me faz um favor, traz o meu relógio, aquele que tem a pulseira de pano. Então, o primeiro é a gente saber fazer a análise. Todo terapeuta comportamental, que é lá a minha base, eu saí da faculdade de terapeuta comportamental, depois eu fui conhecendo a TCC e mudando um pouco a forma de ver as coisas dentro da terapia, o que estava funcionando melhor para mim como terapeuta e para os meus pacientes, tá? Então, é base que a gente
aprenda a fazer a análise do comportamento, que é aquilo ali que eu tenho que escrever o contrário para vocês entenderem, né? Então, eu tenho o S, que é a situação antecedente, resposta, consequências. Esse S é o que a gente precisa sacar. Qual é a situação que me faz sentir esse descontrole, pensar que a criança está fazendo para me provocar, pensar que ela não devia fazer aquilo, pensar uma série de coisas, que crenças estão envolvidas nisso. Vamos pegar lá o exemplo daquela mãe que eu falei no início, que fica mal quando a criança joga a comida no chão. Quais são os pensamentos a respeito dessa situação? Pensa sobre o desperdício de comida? Sente nojo por aquela criança jogar a comida no chão e depois até pegar a comida? Teve problemas com falta de alimento, né? Então a gente precisa entender que essas experiências do adulto moldam a interação que ele tem com o ambiente. Ou seja, num SX, vamos dizer, aqui na minha casa, numa situação em que a criança derrama a comida no chão, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: droga, vai comida pro lixo, né? A resposta normal é: agora vamos pegar a pá de lixo e catar tudo isso. Você ainda quer comer? Mas, na minha cabeça, a primeira coisa que vem é a respeito do desperdício, né? A minha filosofia de colocar a comida no prato é: sirva 20 vezes um pouquinho, mas não sirva uma quantidade muito grande de comida que você não vai dar conta de comer e depois nós vamos ter que jogar a comida fora, né? Se a gente desperdiça a comida agora, eu fico sem almoço amanhã, por exemplo, que normalmente a comida da janta é a comida que eu almoço. Mas essa é a minha filosofia, é a minha forma de interação com esta situação. Numa outra situação, com uma outra pessoa, a mesma situação pode ter uma série de outros pensamentos e eliciar uma série de outras emoções. Talvez pode ter alguma mãe que vê a criança que despeja a comida no chão e fala: isso faz parte do aprendizado dela e ok, vida que segue. Pode ter? Pode. É o mais incomum, mas pode haver. Né? Aquela mãe que já tá ali pensando: eu vou colocar só um pouquinho, né? Porque se derramar, eu já sei que aquilo ali vai pro lixo e isso faz parte do aprendizado. Para ela conseguir comer de maneira saudável depois, né? Kézia, boa noite. Para ela estar saudável, para ela ficar saciada e sentir que aquele é o ponto de saciedade dela, ela precisa passar por essa experiência e vida que segue. Então, quando eu falo sobre gatilho, sobre análise, sobre autoconhecimento, é disso que eu estou falando. Quais são as minhas experiências ao longo da minha vida, e não são experiências apenas vividas. Aquelas coisas que a gente escutou também forjam as nossas experiências, certo? Por exemplo, essa situação que a gente está tendo aqui é uma troca de experiência, ok? Márcia, boa noite. Essa troca forja experiências em mim, Maristela, boa noite, e em vocês, certo? E experiência é uma coisa que nós adultos temos mais do que as crianças. Vocês se lembram disso? Eu falei algumas lives atrás, eu acho que eu sempre comento isso, né? Porque eu achei isso muito fantástico. Eu ouvi a Mia Oven falando sobre isso, que o adulto tem 3 coisas a mais do que a criança: responsabilidade, experiência e recurso. Recurso, se a gente não tem, a gente precisa estudar, reprogramar para colocar ele em prática, né? Experiência a gente tem mais do que a criança, mesmo porque tempo de vida já diz alguma coisa a respeito de experiência. Responsabilidade, deveríamos ter, né? E só da gente ter uma criança a qual a gente precisa alimentar já é uma grande responsabilidade, vamos combinar. Fora todas as outras coisas que são muito reais na nossa vida.
Então, uma coisa que existe entre o autoconhecimento e o recurso, que é, eu posso passar aqui horas contando para vocês, explicando para vocês como aplicar o recurso X, como aplicar o recurso Y, como aplicar. Se vocês não tiverem conexão com a criança de vocês, vocês vão poder aplicar qualquer recurso do planeta que não vai fluir. Certo? A criança não vai sentir amor, por exemplo, num abraço de urso, que é aquele que contém uma birra muito forte, um descontrole total, né? A criança não vai sentir amor, ela vai sentir agressão se você for fazer um abraço de urso com ela. Ela vai sentir que você está machucando ela, não que você está segurando para que ela consiga voltar para dentro dela mesma, né? Se conectar com o próprio corpo, com o que ela está sentindo. Então, não há possibilidade de recurso sem conexão. Recurso sem estudar. Kelly, boa noite. Não dá para ter recurso se a gente não estuda, não se prepara para isso. Por quê? O que eu estou chamando de estudar e se preparar nesse caso? É usar recursos diferentes daqueles que a gente foi educado e que a gente não deseja, né? Eu fui educado com tapa, com castigo, com restrição, com palmada, com cantinho do pensamento. Eu não desejo utilizar esses recursos. Gente, já falei aqui 1 milhão de vezes, esses recursos funcionam. A curto prazo, eles funcionam, ok? Eu não estou dizendo que não funcionam. Não estou dizendo que esses recursos formam bandidos. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que aqui as pessoas que me acompanham possivelmente são pessoas que querem usar recursos diferentes desses que foram usados com a maioria de nós, que somos pais nesse momento da vida, ok? Eu sempre digo que os meus pais, por exemplo, fizeram tudo o que podiam com os recursos que eles tinham. Acredito que fizeram com todo o amor que eles tinham, acredito que fizeram realmente para me educar, mas tem coisas que eles fizeram que eu não desejo fazer com os meus filhos. E ok, eu não estou criticando o comportamento que eles tiveram, pelo contrário, eu estou entendendo o comportamento que eles tiveram, perdoando as dores que eu senti por conta desses comportamentos, tentando fazer diferente com os meus filhos, com uma chance de acerto apontada em alguns estudos, em alguns não, né? Em muitos estudos a respeito do comportamento humano, a respeito das emoções, enfim. E não se consegue utilizar recursos se eu não reprogramar. Exemplo, Priscila, eu não mais vou usar o cantinho do pensamento, eu vou ajudar o meu filho a se acalmar e eu vou usar com ele o cantinho da calma. Se você manda o seu filho pensar no cantinho da calma, se você manda ele ir para lá, vai se acalmar agora porque você precisa de se acalmar, isso é castigo, tá? Então, quando eu digo que para usar os recursos a gente precisa de reprogramar, eu tô falando de modificar as trilhas do nosso cérebro para que a gente possa usar um novo recurso. Por quê? Vamos voltar lá no carro. Eu tô acostumada a passar marcha. Mete o pé na embreagem, passa a primeira. Mete o pé, passa a segunda. Mete o pé, passa a terceira. E vamos em frente. Quando eu pego um carro automático, é bem possível que a hora que eu pensar um pouquinho na morte da bezerra, eu vou chapar o pé no freio do carro, como se fora a embreagem. Porque a gente estava com o comportamento automático de pisar na embreagem, passar a marcha quando o carro pede. Ok? Kelly, você me mandou uma solicitação para participar aqui. Você quer bater um papo comigo, amiga, sobre isso? Acredito que você tenha muito para nos ajudar,
Me sinaliza se é ou se você apertou sem querer, porque muitas pessoas apertam sem querer, mas se você quer participar, vai ser um enorme prazer para mim, viu? Então, gatilho, gente, são aquelas situações em que eu explodo. Vocês pais que estão aqui, professores, conhecem o livro, eu acho que é isso que chama, O Dia em que a Mamãe Virou um Monstro? É um livro muito, muito, muito bacana se ele tiver um adulto consciente lendo para a criança, tá, gente? Senão a criança vai ficar morrendo de medo. Uma paciente me levou esse livro e eu fiquei muito, a mãe de um paciente, eu fiquei muito apaixonada por ele. E os meus meninos lembram demais disso. E eles me sinalizam quando eu estou passando do limite. Então, esse livro conta uma história em que a mamãe enviou sem querer. Então, tá bom, mas se quiser participar... Você acha que já viu esse livro, Camila? O livro é espetacular, a gente só precisa fazer uma condução bem adequada dele, tá? Ele é sensacional. Então, assim, a mãe vai ficando nervosa e ela vai virando um monstro mesmo. Vai crescendo umas orelhas verdes e cresce um rabo e tal. E aí depois as crianças ajudam a mãe a se acalmar e ela vai voltando a ser a mãe. Às vezes, quando eu começo a ficar irritada aqui por algumas coisas, e aí eu vou contar pra vocês uma coisa que me irrita e vou fazer a análise completa disso aqui pra vocês. Só um minutinho. Repete o nome do livro. Eu acredito que seja isso, viu, Kézia? É O Dia que a Mamãe Virou um Monstro. Ele é um livro grandezinho assim, ó. Maior um pouquinho que um A3. Ou maior um pouquinho que a lateral do A4, sabe? E a capa é meio begezinha e tem a mamãe virando um monstro. Mas qualquer coisa depois me manda um direct que eu te mando o nome exatamente. Mas acredito que encontra na internet. É um livro bem famoso, assim. Autoconhecimento, que é a gente se perguntar por que explode naquela situação. Legal. Eles usam muito na escola. A minha preocupação é sem ler esse livro sem um adulto consciente, das crianças acharem que a gente realmente vira um monstro. E aí a coisa deixa de ser uma piada que ajuda e passa a ser mais um fator que deixa a criança com medo da gente, né? E o objetivo não é ter medo, o objetivo é criar conexão, uma relação respeitosa, onde a gente possa escutar a nossa criança quando a criança diz assim: mamãe, você tá virando um monstro, a sua orelha tá crescendo, enfim. Tá? Então, Camila, se tiver oportunidade, leia de novo, leia o livro. Gente, falando sobre livro, deixa eu só fazer um parênteses. Quando a gente vai ler um livro para as crianças, é muito legal que a gente leia antes, né? Não lê assim de pronto um livro para criança. Mas é um livro que veio da leiturinha, é um livro que veio da escola. Leia antes. Se prepare para as coisas, para as questões que podem aparecer ali daquele livro. E aí, quando você for ler para a criança, você lê como se fosse a primeira vez, tá bom? Só um parênteses aqui sobre livro. Então, o autoconhecimento são as perguntas que a gente se faz. Na hora que tá com raiva? Claro que não, gente. Quem tá com raiva não pensa, né? Não vou cansar de dizer isso nunca. Quem tá com raiva não pensa. Quando a gente tá com raiva, a gente tá buscando se defender de alguma coisa. Então a gente se arma e fala: vem que eu tô protegido, né? A raiva serve para isso e ela é mega importante, ok? Mas quando a gente tá com raiva não é o momento de pensar. O momento de pensar é qual, Priscila? Aquele que a gente tá triste, que é a hora que a gente se arrependeu de ter batido, que a gente se arrependeu de ter berrado, que a gente se arrependeu de ter sacudido a criança, que a gente se arrependeu de ter jogado uma coisa no lixo, porque ficou bravo, falou: vou jogar essa parada toda no lixo e tal, e ficou louca. Então, não é o momento. O momento de pensar é a hora que a gente
para refletir. É a hora que a gente está triste, arrependido. Ok? Essa é a hora de pensar e dizer assim, tá, a criança se jogou no chão do shopping. Isso me deixa com raiva. Por que te deixa com raiva? Te deixa com raiva porque você não quer que a sua criança se suje no chão do shopping? Te deixa com raiva porque as pessoas olham para você? Te deixa com raiva porque você está tentando fazer uma educação respeitosa e toda vez que isso acontece, as pessoas acham que você deveria bater na sua criança e aí você não bate e eles dizem, é por isso que ela faz isso, você não bate nela. Por que você sente raiva nessa situação? Do que é que você quer se proteger? A gente precisa entender a função, gente, das emoções. Volto a falar, precisamos estudar sobre isso. Tanto que, para quem conhece já o programa do Reprograma, Psicoeducação das Emoções é a primeira aula deste curso. Lindo, que eu preparei com muito amor para todos os papais e mamães que querem fazer dessa relação melhor, mais transformadora, mais gostosa, mais leve. Ok, pausa para o jabá, vamos seguir em frente. E aí a gente começa a se perguntar e entender quais são os nossos pensamentos a respeito daquela situação. Se o pensamento é, tenho vergonha daquilo que acontece, vergonha é o medo do que as pessoas estão pensando sobre mim. Então, aquela situação me deixa envergonhada, todo mundo olhando para mim no shopping. Ou, azar que tá todo mundo olhando para mim, eu não quero que essa criança se contamine, o shopping é um lugar sujo, imundo, passam milhares de pessoas ali e eu não quero que ela role no chão porque ela vai pegar uma doença. Que relação é essa? E aí a gente começa a se questionar e equilibrar os nossos pensamentos, tá? Todas as vezes que a minha criança fez pirraça, ela se contaminou com alguma doença? Não. É possível que ela se contamine? Sim, é possível que ela se contamine na escola, é possível que ela se contamine no ônibus, é possível que ela se contamine andando na rua de um lugar lindo como esse que eu moro, da Figueira da Foz, e se contamine. E gripe. É isso. Como é que é o seu pensamento a respeito disso? É possível? É possível, porque muitas coisas são possíveis, mas não são prováveis. O que é provável? Quando eu aperto este botão, a minha caneta entra. Quando eu aperto de novo, ela sai. Isso é provável. Se eu fizer isso 700 vezes, é possível que 700 vezes eu tenha êxito. E aí a gente começa a entender o causa e efeito daquele comportamento. Ah, minha criança derramou leite no chão. Aí você fala do desperdício, que tem muita criança no mundo passando fome. Será que essa criança derrubou o leite de propósito no chão porque ela quer desperdiçar o leite que outras crianças não têm? Adultos, é sério que vocês acham que a sua criança fez esta conexão? Ela pode até ter jogado o leite no chão para ter a sua atenção. E aí volto a dizer, nós precisamos reprogramar a nossa forma de funcionamento. Nós damos muita atenção para as coisas erradas que as pessoas fazem. E às vezes a gente dá pouca ou nenhuma atenção para aquilo que as pessoas fazem de bom. E as crianças, com menos discernimento, com menos recurso, com menos experiência que você pensa. Quando eu jogo leite no chão, a mamãe passa 15 minutos babando na minha orelha, mas ela passa 15 minutos comigo. Cuidado, a gente pode estar ensinando isso para os nossos filhos.
que eles têm atenção pelo negativo. E aí eles vão ser o quê? O melhor dos piores e enlouquecer a gente. Tô aqui de olho na hora porque eu pedi meu relógio, mas a produção ainda não trouxe meu relógio. Então isso, autoconhecimento, quais são os pensamentos que aparecem, o que isso representa para mim, o que aquela comida no chão me faz pensar, como é que foi comigo, como é que eu comia, como é que era. Esse final de semana, a gente almoçando aqui em casa no sábado, e aí meu marido comentou assim, a Priscila falou que algumas vezes já comeu com chinelo na mesa. Eu vou dizer pra vocês, eu não tenho assim uma lembrança nítida, se foram 20, se eram todos os jantares, mas isso já aconteceu de fato, do meu pai colocar o chinelo dele do lado do meu prato e, parênteses, ele nunca, jamais me bateu, mas ele já colocou o chinelo ao lado do meu prato algumas vezes pra eu comer. E aí o que acontece? Hoje eu sou uma pessoa que ama comer, eu vivo pra comer, como pra viver. Brincadeira. Não acredito que seja por isso, não. Tenho realmente muito prazer em comer, não tem a ver com chinelo, eu acho. Mas isso é uma coisa que acontecia. Então, isso que aconteceu comigo na infância tem alguma relação com eu dizer pro meu filho que ele precisa comer tudo? Que eu ficar aqui insistindo para que raspe o prato? E aí a gente precisa fazer essa reflexão lá. Cris, boa noite! Que bom ter você aqui. Lu, boa noite. Drink, boa noite. Elisandra, boa noite. Coutinho. Jonielton, acho que eu nunca te vi por aqui. Boa noite, um prazer ter você aqui. Se você é um papai, um educador que quer fazer com respeito, vamos junto. E aí, gente, conexão. Por que eu voltei a falar sobre conexão aqui? Se eu não consigo me conectar comigo e entender por que aquilo me deixa com raiva, se eu não consigo em algum momento parar e olhar para dentro, e olhar para minha infância, olhar para o meu sentimento, entender por que aquilo me deixa com raiva, tá? Porque, não, isso deixa todo mundo com raiva. Todo mundo é muita gente. Isso deixa você com raiva e pessoas que tiveram experiências semelhantes à sua com raiva. Mas não quer dizer que todas as pessoas sentem raiva nessa situação. Quer dizer que se você quer fazer diferente, se você quer falar vitória, eu não explodi dessa vez, eu passei por essa situação, por essa contrariedade com calma e tranquilidade, porque, gente, paciência não quer dizer que você não passe pela contrariedade, que você não passe pela frustração, que você não passe pelo incômodo. Não é isso. É que passe pelo incômodo com calma e tranquilidade, né? Lembrando aqui do significado de paciência que eu li logo no início. Então, é importante que a gente tenha conexão, por exemplo, com os nossos filhos o tempo todo. Por quê? Porque às vezes a gente vai explodir. Porque às vezes a gente vai soltar um grito. Porque às vezes a gente vai fazer aquela coisa que a gente não quer fazer. E se a gente não faz isso com frequência, é muito mais fácil que a gente seja perdoado. É muito mais fácil que a gente se perdoe. E isso é mais fácil da gente se conectar com a nossa humanidade. Dizer assim, meu filho, putz, errei, me desculpa, eu não queria ter gritado, mas foi muito rápido, eu não consegui me prevenir e aí saiu esse grito, eu não queria que fosse assim. Então, me desculpa. Aí a criança tem que dizer, mamãe, te desculpo, te perdoo na hora? Claro que não, a criança precisa digerir aquilo também, viu, gente? Às vezes a gente faz um monte de bobagem e quer que a criança respire fundo e nos perdoe naquele momento. Minha mãe foi muito vil neste momento e ela precisa do meu perdão para seguir em frente. Não, a criança não vai fazer esse raciocínio. E aí chegamos neles, os recursos. Deixa eu ficar de olho no tempo aqui para eu não passar, porque hoje não tem outro perfil pra gente ficar 2 horas de live.
Então, recursos. A gente precisa, o que é o recurso? Primeiro deles, aprender a fazer análise funcional é recurso. Entender sobre emoções é recurso. Conexão é recurso. Planejar aquilo que eu desejo fazer no momento de estresse é recurso. Ver que a situação que me irrita, conseguir fazer essa análise, essa separação de caramba, eu briguei com meu chefe, mas eu tô chegando em casa, eu preciso me conectar, é recurso. Eu sou o exemplo, é recurso. Eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que o meu filho imitasse? Eles nos imitam. Ser generoso é recurso. Compreender a própria humanidade é recurso. Então vamos um a um. Análise funcional, já falei. Precisamos perceber em que situações me elicia a raiva, que situações fazem com que eu perca a paciência e responda com uma explosão, com um grito, com aquele comportamento que eu não quero mais fazer e tenho todas as consequências ruins que eu não quero ter. De curto prazo, né, da criança ficar de bode, de cara amarrada pra gente, ficar chateada, chorar ou sentir ainda mais raiva, vir pra cima da gente, também agredir a gente, enfim, essas coisas. A gente tem uma coisa muito legal, que é olhar para o mundo com os olhos da criança, né? Planos para os momentos de estresse. Eu já fiz uma live aqui só sobre isso. Como eu quero agir quando meu filho fizer X. Quando meu filho se jogar no chão do shopping, qual é o meu combinado com ele? Filho, olha, se você se jogar no chão do shopping, da próxima vez que a gente for ao shopping, a mamãe pensou aqui, essa situação me deixa muito irritada, essa situação não leva a gente a lugar nenhum, não nos ajuda. Não, eu queria meu relógio que eu pedi. O da pulseira de tecido, fazendo favor. Então, como que a gente vai funcionar da próxima vez? Se a gente for ao shopping e novamente você se jogar no chão, eu sinto vergonha quando as pessoas me olham e eu não quero faltar o respeito com você. Então, eu já vou combinar aqui, no caso de você se jogar, eu vou te tirar do chão com todo o amor que eu sinto por você. E a gente vai pro lado de fora, a gente vai pro estacionamento, eu vou passar pela primeira porta que eu encontrar para que a gente junto consiga se acalmar. Tudo bem? Tudo bem. Isso é um combinado, tá? É um acordo que a gente pode fazer com a criança. E não há nada de desrespeitoso de você tirar a criança daquela situação em que você sente vergonha, que vai ficar cada vez mais nervoso, cada vez mais sem paciência. E numa situação em Riara, boa noite, e numa situação onde aquela criança também não vai ficar bem, né? Porque as pessoas ficam olhando e isso realmente é desagradável. É extremamente desagradável quando alguém diz assim, se fosse meu filho. E eu vou dizer para vocês que eu já disse essa frase, me arrependo tanto. E hoje quando eu vejo uma mãe, um pai passando por situação semelhante de uma birra difícil de controlar, eu fico extremamente compadecida. A minha vontade é ir lá e dar um abraço forte na mãe e no pai e falar, olha, hashtag tamo junto, acontece com todo mundo, vamos pensar o que está acontecendo com a sua criança. Essa é a minha vontade, mas também aproximar no momento desses em que a pessoa está com medo de ser julgada, está sentindo vergonha, está triste, está com raiva. Talvez não vai ser bom se a gente é um estranho, né? Então, o plano para o momento é um ótimo recurso. Anota esta dica. Ver o mundo com os olhos da criança. O que é isso, Priscila? Tá doida? Como assim eu vou ver o mundo com o olho da criança? Você vai pensar sobre aquela situação. Por exemplo, fazer a melhor pergunta. Por que é que o meu filho está fazendo esta birra? Na hora da birra, se você der conta, sim. Né? Se a emoção que você estiver sentindo não for raiva, se você não for explodir, dá para pensar. Porque às vezes naquele momento você faz 1 milhão de conexões e fala
Putz, esta criança está sem comer desde tal hora aqui andando comigo. Deve estar morrendo de fome, estressado. Nossa, vira uma onça quando tá com fome. E aí a gente também pode, é isso, Yara, empatia pura, né? Se colocar no lugar do outro, só que com o olhar do outro, com a experiência que o outro tem, né? Calçar o sapato do outro com a pedra que incomoda o pé dele, né? Que não basta só calçar o sapato. É isso aí. E aí... Com calo no mesmo lugar. Com calo no mesmo lugar? Então, olhar com o olho da criança é tentar compreender o que é que está rolando, o que aquela criança está querendo me comunicar. Eu assisti uma live esses dias, foi hoje? Nem sei. Do Canto Maternar, em que a Maíra apresentava uma situação da filha dela, que a filha dela dizia, eu quero a lentilha, eu vou esquentar a lentilha para você, eu quero a lentilha que está no freezer. Minha filha, mas a lentilha que tá no freezer é a mesma. Não, mas eu quero a que tá no freezer. E ela conseguiu se recompor e falar, não, peraí, tem alguma coisa que não tá legal nesse momento. Minha filha, o que você quer cozinhar com a mamãe? Você quer ficar um tempo junto comigo? Às vezes a criança não tem maturidade nem da fala, nem Ai, como é que seria a palavra? Nem de linguagem mesmo. Não tem maturidade de linguagem para dizer o que tá querendo de fato. Eu tento fazer muitas reflexões. E a gente precisa, né, para se colocar no lugar do outro, a gente precisa saber, nossa, o que será que essa pessoa tá passando, né? Às vezes a criança tá passando, você, por exemplo, Riara, que é professora, às vezes a criança tá passando por uma situação difícil em casa, ela chega na escola e fala, não quero fazer a tarefa. E não tem nada a ver com a tarefa, não tem nada a ver com você. É igual quando a gente chega em casa e briga com o marido porque brigou com o chefe. Pode acontecer. E isso é falta de maturidade, falta de autocontrole, falta de recurso. Vamos seguir. Tá. Eu até coloquei aqui o exemplo para eu falar do Pequeno Príncipe. Quem não leu, leia. Leia com as crianças. Logo no início do livro, aí eu vou dar um spoiler aqui, mas é da primeira página. Eu acho que não tem problema e para quem já leu vai relembrar. Ele escutou uma história das jiboias engolindo feras, então ele desenha uma jiboia e aí faz um desenhozinho assim, com a fera dentro, só que fica parecendo de fato um chapéu. E aí ele diz às pessoas crescidas, pelo menos no livro aqui português europeu, é assim, as pessoas crescidas não conseguem perceber o desenho, não conseguem ver a criatividade, para que eu ia ter medo de um chapéu? Né? Então, isso é olhar o mundo com os olhos da criança. Então, antes de cutucar, perguntar o que é isso? Pode me explicar? O primeiro livro que deu pro leque. Que top, Lu, legal. Eu comprei para as crianças aqui, sexta-feira eu comprei aqui, porque o que eu tenho é português brasileiro, eu queria um pouco mais de contato com a língua, né? Eles detestam ser chamados a atenção na frente do outro e quando isso acontece, piora tudo. E olha, Henriara, vamos dizer assim, ó. Quem é que gosta de ser chamado a atenção na frente dos outros? Ninguém. Ninguém. É péssimo. Quando você mesmo já velha, casada, uma vez meu pai me chamou a atenção de uma coisa errada que eu tinha feito na frente do meu marido. Eu não sabia onde é que eu enfiava a minha cara de vergonha. É péssimo isso. Né? Ninguém gosta. Eu acredito que ninguém gosta. Então, observação da situação problema, né? Olha para a situação e escolhe o que vai fazer. Isso precisa, sim, de muito autocontrole. Depois disso, deve ser umas centenas. Claro. Preciso realmente aprender a me acalmar e me colocar no lugar do meu filho, ao invés de chorar e me arrepender depois. Pois é, Cris. Depois eu vou até te passar a atualização que eu fiz do reprograma. Quem sabe vocês vão se beneficiar bastante disso, né? Mas enquanto isso, ó, fica aqui que tem muita coisa boa, tá bom? Olhar para a situação problema e assim, gente, o Lego, eu tô usando o Lego porque o Lego está presente na minha vida, na minha sala, no meu quarto, no meu pé, tá? Então, assim, o Lego está... O Diego, sábado, só brincou depois que eles recolheram o Lego. Ele não acreditou que o Lego podia ficar ali.
Ah, ele não achou que o Lego... A gente recebeu a visita do nosso primo, ele não acreditou que o Lego poderia ficar espalhado na sala. Bem, o Lego pode ficar espalhado na sala. Tem que ser recolhido, já falei aqui, né? Na quinta-feira. Pra eu poder aspirar a casa bem aspirada na sexta e não só tacar pro canto. Mas então, assim, o Lego, ele tá aqui, tá presente em todos os momentos. O Lego tá todo espalhado no chão. Esta é a situação. Se eu brigar, o Lego sobe pra mesa? Porque se subir pra mesa, vale muito a pena brigar. Agora, quando eu chego e falo, cata logo tudo isso aqui do chão. Cara, não funciona. Pelo menos não funciona aqui com essas crianças. Cata tudo agora. Mas eu posso fazer uma brincadeira. Eu posso escolher o humor. Eu posso escolher rir daquela situação e falar, duvido quem acha a primeira peça azul aqui. Agora branca. Agora amarela. Agora até tudo estar em cima da mesa. Mas isso dá trabalho, requer da gente autocontrole, requer da gente dedicação e entender que como brigar não vai adiantar, é melhor rir. Porque, gente, não, brigo resolve. Resolve naquele momento, né? Depois a criança espalha o Lego de novo e aí você vai ter que brigar outra vez. Resolve naquele momento e depois você chora, se arrepende, se entristece. Então, não vale a pena. A gente precisa pensar na análise funcional de maneira geral, porque as consequências fazem parte da brincadeira, certo? Então, se na situação X eu me comporto Y e eu tenho consequências que eu não quero ter, cara, vamos trocar isso, vamos mudar esse comportamento. Esse exemplo, penso que eles sentem muito importantes e gostam. Claro! Lívia, boa noite! Claro que se sentem. A gente se sente importante quando alguém se conecta com a gente, quando alguém quer escutar o que a gente tem para dizer, quando alguém quer olhar pra gente e dizer assim, olha, eu tô aqui, eu tô disposto, eu tô pra você. Não é que seja 5 minutos, mas eu tô pra você, pode falar o que você quiser, vamos fazer o que você quiser. Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço, tá? Então, aí, observar sobre a situação que me irrita e se eu tô trazendo outras situações junto. Então, assim, o Lego no chão me irrita pelo Lego no chão ou o Lego no chão me irrita o dia que eu dormi mal? Ou o Lego no chão me irrita no dia que eu briguei com meu chefe? Ou no dia que eu tô com pressa e eu piso no Lego, aí o Lego me irrita. Então, o problema é o Lego no chão ou é o meu estado interno? Fiz os combinados junto, como você sugeriu uma vez numa conversa, e eles mesmos se cobravam. Gente, crianças são pessoas leais. Se a gente combina algo com eles, confia na capacidade, né? Confia que eles são capazes de fazer. Ajuda que aquilo se torne uma rotina, né? Porque às vezes também você diz assim, vamos combinar que a gente todo domingo vai à missa, aí você não leva. Vamos combinar que a gente vai comer frutas e verduras, aí você não disponibiliza. Aí fica complicado, né? Tia, boa noite, muito bom ter você aqui. Aí fica complicado. Então, adultos, colaborem com a criança, né? Permitam, deem possibilidade para que elas façam aquilo que você combinou. Nós não vamos comprar um brinquedo para você. Aí, em vez de você ser rápido na loja de brinquedo para comprar o brinquedo do amiguinho, não. Você deixa, fica lá horas e aí a criança começa a ter lá os devaneios de que ela quer todos aqueles brinquedos. Aí a gente colaborou para a complicação do estado mental da criança. Eu sou o exemplo. Então, se eu sou o exemplo, quando eu tenho um problema, o que é que eu demonstro para minha criança? É solução ou palavrão? Eu xingo quando eu tenho um problema ou eu falo, peraí, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou solucionar esse problema? Se você quer que seu filho te imite, ele vai te imitar. Na solução ou no palavrão? É uma escolha. Sim, as crianças cobram e tem toda a razão. Pensa, se você fizer um combinado com o seu chefe de dizer assim, não, a gente vai fazer uma reunião amanhã às 10h30.
Você não aparece não às 10h30 pra você ver. Memória de criança é uma coisa do outro planeta. Eles lembram de tudo. E memória de criança é boa pra tudo, viu, gente? A gente não precisa resolver um problema com a criança na hora que o problema acontece. A gente pode deixar para conversar com a criança mais tarde, porque eles têm memória. Ser generoso com a gente nesse momento. Ser generoso. Esses dias eu fui generosa comigo mesma e aproveitei e contei para todo mundo que eu tinha errado, que eu dei um berro. E todo mundo veio massagear a minha alma, me mandaram um monte de mensagem, um monte de direct, os mais íntimos mandaram WhatsApp, tá precisando de alguma coisa, tá tudo certo aí, quer ajuda. Porque às vezes a gente erra e fica muito mal, e eu fiquei muito mal aquele dia e eu resolvi fazer um post a respeito disso. Então é isso, falei um monte aqui, e aí, gente, tem outras coisas que geram muita conexão, que fazem a gente ter uma intimidade grande com os nossos filhos, que aumentam a nossa paciência, olho no olho, escuta atenta. Eu tô falando sobre todos esses detalhes, né, as minúcias disso no Procura-se. Então tem lá os postzinhos de reflexão aqui no Instagram, no feed do Instagram, e eu estou fazendo um vídeo para cada uma dessas reflexões lá no YouTube. Então, como eu disse, prometo, cumpro, depois do prazo, pago juros, tá? Os de semana passada já estão todos lá no YouTube para quem quiser ir assistir. E os dessa semana, tenham fé também, que eu vou conseguir gravar tudo e colocar lá pra gente continuar uma reflexão que começa aqui no Instagram e tem uma continuação lá no YouTube. Não está inscrito no meu canal do YouTube ainda? Como assim você não foi lá? Vá, Pri da Mata, lá no YouTube. O canal tá legal. Eu tenho colocado a quantidade de vídeo que eu dou conta de colocar. Tenho colocado as lives lá. Então, perdeu alguma coisa da live? Vai lá, procura. Priscila, mas a live tem 1 hora. Acelera, chega no ponto que você quer, tá bom? Sabe aquela receita que a pessoa corta a cebola devagarzinho? Então, você não quer ver cortando a cebola? Vai direto para fritando a cebola. Vai lá, passa rapidinho. Parou, comecei a falar sobre o recurso, aquele que você queria ouvir de novo? Para. Tá bom? Então, gente, eu quero fazer uma outra live só sobre recurso e eu acho que eu vou conseguir fazer uma análise rápida aqui com vocês para o Instagram não expulsar a gente. Fica muito feio ter que me despedir correndo. Eu não gosto, sou uma pessoa pontual, para aquelas pessoas que me conhecem, sabem disso. Então, eu anotei aqui na hora que eu tava falando com vocês sobre os meninos pedirem muitas coisas no café da manhã. Tá. Tainara, boa noite. Juliane, boa noite. Depois corre lá pro YouTube, viu, gente? Vou colocar tudo lá. Acabou a live aqui, eu já boto lá aqui, que se eu deixo pra amanhã, acumula com as outras tarefas e eu não faço. Gosto sim, hein, Riara? Eu sou uma pessoa pontual. Não complique o meu cérebro. Eu estou acreditando nisso em 2020, tá? Me ajuda aí. Então, é isso. As crianças me pedem muitas coisas no café da manhã. Por exemplo, cheguei, Joaquim, quero chocolate quente, já vou pegando e tal. Aí, com pouco eu termino de entregar. Quando eu entrego o chocolate quente dele, que ele ainda não dá conta de fazer, porque tem que aquecer e tudo. Mamãe, eu quero uma banana amassada. Aí eu olho pro relógio antes de responder para ele. Então, eu olhar pro relógio para responder para ele, tem a ver com ele pedir a banana ou tem a ver com a gente já tá ali na tampa da beirada para ir para a escola? Então, é uma coisa que eu preciso pensar. E aí, eu tenho me policiado nesses momentos para negociar. Olha, eu parar para amassar a banana agora não dá. Você amassa a banana sozinho? Vai demorar e a gente vai chegar atrasado na escola. Escolhe. Quer chegar atrasado na escola ou a gente deixa a banana amassada para de tarde quando você chegar da escola, para o lanche da tarde? E às vezes ele opta por chegar atrasado na escola. Chega atrasado, tem as consequências de chegar atrasado, então perde a história. E depois eu digo, e aí? Perdeu a história e tal. Então a gente vai trabalhando essas questões com as crianças e eu trabalhando o meu comportamento, né? As consequências que eu não quero mais ter.
Gente, o Instagram tá aqui me avisando, eu tava com meu relógio, mas ainda estavam faltando aqui 3 minutos. O Instagram tá me avisando que faltam 10 segundos. Eu quero agradecer a presença de vocês. Manda direct com as dúvidas pra gente fazer mais lives.